O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" O ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, celebramos ontem a festa do batismo de Jesus, antes de ontem. É que ontem foi folga do padre, então ainda estou com a missa do domingo. Antes de ontem, no domingo, nós celebramos a festa do batismo de Jesus, abrindo o tempo comum. Nós agora estamos na primeira semana do tempo comum. Foi o início da vida pública de Jesus, quando ele se manifestou a todas as pessoas ali no batismo de João. As manifestações de Jesus. Nós celebramos o Natal, quando ele se fez presente no meio de nós. Depois se manifesta aos reis magos e depois se manifesta mais ainda a todos com já a sua vida adulta, iniciando então o ministério público. 3 anos Jesus prega o Evangelho, Jesus cura muitas pessoas, anuncia o reino de Deus. O Evangelho de ontem, Jesus começava justamente pregando, Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. E hoje, já logo no segundo dia, podemos assim dizer, Jesus, ele demonstra qual é a sua verdadeira missão. Ele entra na sinagoga para ensinar e ali ele já enfrenta o seu maior adversário. Por que é que Jesus veio a este mundo? Jesus veio a este mundo para fazer aquilo que o diabo gritou com medo: "Viestes para nos destruir?" Jesus veio destruir o reino de Satanás. Jesus veio nos tirar das mãos de Satanás e devolver de volta para o Pai. Lá no paraíso, os nossos primeiros pais ouviram a voz da serpente, sucumbiram à sedução de Satanás e se tornaram escravos do pecado. E Jesus então veio para destruir o reino de Satanás, nos tirar das mãos, das garras do demônio e nos devolver para o Pai. Essa é a grande missão de Jesus. Jesus veio pregar o amor. Jesus veio pregar, que fôssemos todos amiguinhos uns dos outros. Não, Jesus não veio fazer nada disso. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. E é claro, para nós entrarmos na dinâmica deste reino, o amor é a palavra máxima. Por que ele fez isso? Fez por amor. É claro que o amor é a palavra última do Evangelho, o amor é a palavra última da missão de Jesus. Mas a missão de Jesus, por amor a nós, ele veio para fazer este embate com aquele que estava dominando a terra e a criação, o demônio. Veja que Jesus, quando entra, imediatamente ele é reconhecido por aquele homem que estava possuído por um espírito mau. O espírito mau o reconhece imediatamente. E Jesus não fica discutindo muito ali com o diabo, não. Ele repreende logo: "Cala e sai." Cala e sai. Ou seja, Jesus vem para calar a voz daquele que quer nos afastar de Deus. Ele veio calar a voz daquele que quer seduzir o homem, como fez lá no paraíso e como continua fazendo. Qual é a ação
que o demônio tem para nos afastar de Deus? O demônio nada pode conosco. Ele pode simplesmente sugerir o pecado. Ele não pode nos obrigar a pecar. Essa imagem é muito clara quando ele tenta Jesus no deserto. Se estás com fome, transforma essa pedra em pão. Satanás não chegou com o pão quentinho, cheiroso na frente de Jesus, falou: olha aqui um pãozinho, coma. Ele sugeriu que Jesus transformasse a pedra em pão. Satanás, ele não tem nada a nos oferecer, ele tem, a enganação. E ele tem enganado a muitos. Por exemplo, dizendo aos jovens que se usarem muita droga, se divertirem muito, serão felizes. E os jovens estão acreditando, estão aí. Como nós estamos vendo a situação da nossa juventude perdida, sem sentido, sem um horizonte, sem ideais, sem propósitos. Então, o demônio ele vai nos tentando, vai tentando a cada um de nós. Mas eu gostaria de comentar uma coisa que o Evangelho nos mostra meio por cima, mas é muito importante nós refletirmos. Quando Jesus começa a ensinar na sinagoga, a primeira fala das pessoas, a primeira impressão que as pessoas têm sobre Jesus, antes ainda de Jesus expulsar o demônio, o que deixou todos muito espantados, deixou todos assim muito felizes, claro, Nossa, até os espíritos maus obedecem a ele. Mas qual é a admiração que surgiu no povo quando viu Jesus pregando? Diz aqui o texto: Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aqui já colocou os mestres da lei numa situação bem difícil, Jesus ensina como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ou seja, os mestres da lei não tinham autoridade. Nós precisamos distinguir duas coisas. Existe na igreja, existe em qualquer lugar na face da terra, e existia lá no tempo de Jesus, a autoridade, e existe o poder. São duas coisas diferentes. Tem pessoas que têm poder, ou seja, tem um cargo, e através deste cargo ela pode dizer às pessoas o que deve fazer ou não. Isso é poder. E existe a autoridade vai muito além do poder. A autoridade é a capacidade que a pessoa tem de levar os outros através do exemplo, através de uma condução guiada pelo Espírito Santo a fazer aquilo que é certo. E muita gente que não tem poder tem autoridade, e muita gente que tem autoridade não tem poder. Uma coisa não é a mesma da outra. Então, o que Jesus tinha era autoridade. Isso é muito importante, e Jesus depois vai dizer aos apóstolos. Jesus diz assim para os apóstolos: olha, os mestres da lei, eles têm o poder de interpretar as Sagradas Escrituras. Então façam tudo o que eles disserem, mas não imitem as suas obras. Jesus distingue muito bem poder e autoridade. O que Jesus tem é autoridade. E a autoridade, ela está baseada na obediência. Isso as pessoas estão se esquecendo hoje em dia. A verdadeira autoridade se baseia na obediência. Porque as pessoas acham que a autoridade é justamente um poder máximo. E não é. De onde Jesus tirou a sua autoridade? Jesus tirou a sua autoridade na obediência que ele tinha em fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Na carta aos Hebreus vai dizer justamente isso. Mesmo sendo filho, ele aprendeu o que é obediência através dos sofrimentos. A autoridade de Jesus está no quanto ele foi obediente ao Pai. E a nossa autoridade está enquanto nós somos obedientes a Deus. Aqui está a nossa autoridade. Tem gente que acha que o bonito hoje é ser... Isso é uma mentalidade que foi surgindo aí durante uns tempos. O bonito é questionar. Tudo se questiona, Tem umas faculdades de teologia lá na China que eles dizem que o aluno tem que questionar as coisas. Isso é um pensamento crítico, isso é um verdadeiro teólogo, é aquele que questiona. Aí fala de um dogma, mas será que é isso mesmo? Olha como ele é crítico. Isso é ridículo. Isso é ridículo. A verdadeira autoridade está na obediência.
está no fato de eu estar sob 2000 anos de história, de santidade, de inteligência, de sabedoria. Quando eu pego, por exemplo, uma verdade da igreja para refletir, e aí eu vou consultar os santos que durante 2000 anos de história refletiram sobre tudo isso, iluminados pelo Espírito Santo. Aí eu pego um Santo Tomás de Aquino, e vem gente e diz: não, mas isso aí é coisa passada. Santo Tomás de Aquino, ele era tão inteligente, e não só uma inteligência humana, mas ele era tão inspirado pelo Espírito Santo, que Santo Tomás de Aquino, ele escrevia um tratado sobre teologia, riquíssimo em detalhes e profundidade e tudo mais. Ele escrevia um tratado, e ao mesmo tempo que ele estava escrevendo um tratado, ele ditava para outro escrever sobre outro assunto. Imagina a capacidade desse homem, a iluminação desse homem. Aí eu, Padre Carlos, no auge dos meus 41 anos de idade, da minha infinita inteligência, desse tamaninho assim, ó. Não, eu não preciso de Santo Tomás de Aquino, eu digo o que eu acho sobre isso aqui. Isso não é autoridade. Isso é burrice. Da minha parte, se eu fizesse isso. Então, a autoridade está nesse fato. Pais e mães, a autoridade de vocês está na obediência de vocês a Deus. Querem ter autoridade sobre os vossos filhos? Obedeçam a Deus, que com certeza eles, vendo esse exemplo, vão respeitar vocês. Está aqui a autoridade. A autoridade é estar debaixo de Deus. Isso gera em nós autoridade. Aqui está falando de um exorcismo. Aqui na diocese nós temos 2 exorcistas, o padre Beniamino, que é o padre lá em Itaquaquecetuba, e eu também sou incumbido pelo bispo desta missão. E é interessante quando se vai realizar o rito do exorcismo, que a autoridade do padre, ela não tem autoridade nenhuma nele mesmo, mas é em nome de quem ele está fazendo aquilo. Ali se verifica exatamente. Eu lembro quando eu fiz o curso de exorcismo, o padre que estava ministrando o curso, um padre muito experiente, né, no ofício do exorcismo, ele dizia que um dia ele estava realizando um exorcismo e a pessoa possessa gritou para ele: você não pode nada, padre. O padre disse para a pessoa que estava possessa: olha, você é o pai da mentira, mas dessa vez você acertou. Você está certíssimo, eu não posso nada mesmo. E apontou para o sacrário e disse: mas é ele quem faz. É essa a diferença. É ele quem faz. Acabou. A autoridade está em estar debaixo da autoridade daquele que é maior. Nós cristãos, para nós cristãos, isso tem um nome. Se chama Jesus Cristo, Senhor e Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.